Vamos falar do Mengão, que conquistou a sua primeira vitória na Libertadores da América, lá no Maracanã, 2-0 contra o Palestino do Chile. Léo Ortiz foi escalado como titular e foi às redes. Pedro, um golaço do Pedro no Maracanã, Flamengo 2, Palestino 0. Mas eu estava comentando no Canelada com o Rodrigo Viga e o Viga reclamando da atuação do Flamengo, que tinha que ter feito muito mais. O Flamengo é um pouco assim, né, Vamps? Tem que ter uma fumaça, né? Tem que ter uma fumaça, não pode ficar tudo 100%, né? Mas o Flamengo venceu aí o Palestino 2-0. O Flamengo, fumaça, né? A expectativa de todo mundo é que o São Paulo metesse 5, o Grêmio pegasse o White Pato, sei lá, metesse 3. Perdeu. Vixe. E o Flamengo no Maracanã, praia, time caro, vindo de uma conquista do estadual, uma estreia de um empate na Libertadores, que fosse uma goleada fácil. Poderia ter sido no primeiro tempo, no segundo tempo quase sofre um empate e vai fazer o gol com o Léo Ortiz, que está estreando aos 84 do segundo tempo. Né? 3 pontos garantidos. Às vezes a gente acha que a gente cobra demais pelo valor financeiro do que o Brasil atravessa em relação aos outros clubes, né, de outros países. A economia dentro do futebol, nossos clubes aí mais organizados, sobra em dinheiro, principalmente na moeda. Né? Então quando vem um time lá, né, o Palestino do Chile, vai meter 4, 5, e às vezes não é assim. Às vezes o time se defende muito. O importante é que o Flamengo somou 3 pontos. Foi uma exibição exuberante. No primeiro tempo poderia ter saído com 3, 4. Não saiu. E no final ganhou o Pedro. Eu estou começando a achar assim, ó. Espetáculo você vai ver só o time de Guardiola. E olhe lá alguns jogos. Espetáculo a gente vê, não, o Paquito tem que ganhar os jogos. E vamos rezar para quando a gente ver um chocolate a mais, alguma coisa a mais. Ganhou. Tem 6. 6, né? Aí. A gente não discute o resultado, né? O resultado muito bom pro Flamengo. Mas em desempenho e futebol jogado, o Flamengo ainda tá longe do potencial. Já não toma mais gol com o Tite, né? Tomou um lá na estreia da Libertadores, no Campeonato Estadual não tomou nenhum. Com o Tite. O Flamengo tomou com o Sub-20. Eu acho que o duelo, não pelo futebol melhor jogado, mas o duelo vai ser Tite e Abel. Palmeiras e Flamengo. É o que se desenha pra temporada. Porque o Palmeiras é difícil perder. E com o Tite, o Flamengo vai ser difícil perder. Os pontos corridos é isso aí mesmo. É claro que a projeção do Campeonato Brasileiro vai ser feita amanhã, mas só assim um trailerzinho, Pedro e amigos. Todo mundo, quem vai ser campeão? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo, todo mundo acha isso meio que basicamente, e se escapar? O Atlético Mineiro, não é? Que todo mundo fala? Sim. E se escapar dos 3? É difícil, não sei. E aí? Grêmio. Aí fica aberto aí. O Grêmio... O invicto da Libertadores? Mas não vamos esquecer que o Grêmio é o vice-campeão brasileiro. E tem o Flamengo aí que deve... Eu acho que vai brigar por tudo, né? Não é questão de deve. Vai brigar por tudo, Bruno Prado. Dos últimos 8 brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo ganharam 6. Isso pega desde 2016, quando o Palmeiras ganhou lá com o Cuca. Aí teve o Corinthians em 17. Aí depois disso, só o Atlético Mineiro conseguiu ganhar em 21. O resto é tudo Palmeiras e Flamengo. Nos últimos 8, 6 deles, né? O primeiro que escapou foi lá no segundo ano dessa sequência. Então já faz tempo. Eles, no brasileiro, que é pontos corridos, eles são muito dominantes. Na Libertadores eles ganharam as 4 anteriores à última, né, que aí deu Fluminense. Na Copa do Brasil é que escapa um pouco mais, até porque a Copa do Brasil ela tem um peso grande aqui no Brasil. A Copa aqui tem um peso maior do que em outros países, mas quando você divide Libertadores, Brasileiro, principalmente esses dois, Palmeiras e Flamengo, a Copa do Brasil acaba ficando em terceiro. Os dois já ganharam a Copa do Brasil recente também. Mas é o que dá uma escapada um pouco maior. Já ganhou o São Paulo, já ganhou o próprio Atlético Mineiro, é onde escapa um pouquinho. O time do Flamengo jogou, não convenceu, foi uma partida aquém daquilo que se esperava. Tudo isso é muito claro, muito claro. Esperava-se mais, o Palestino é um time limitado. O placar de 4-0 imposto pelo Bolívar no jogo disputado na semana passada no Chile foi realmente atípico, 2 gols rápidos no primeiro tempo, uma expulsão do jogador do Palestino, e aí os bolivianos dobraram o placar. Não é um time assim para ficar tomando de 4-0 do Bolívar em casa. Aconteceu como o Argentino Júnior, perdeu para o Racing do Uruguai em casa por 3-0 na terça-feira. Então placares assim um tanto quanto estranhos acontecem, mas o Flamengo deveria ter vencido esse jogo com mais facilidade.
No segundo tempo, o Palestino saiu para o jogo. Ele finalizou 10 vezes na partida e 9 desses arremates foram na segunda etapa pelas estatísticas do SofaScore. Impressionante como mudou o seu comportamento no segundo tempo. E o Flamengo não matou o jogo. Esse é um antigo problema. O Flamengo não consegue liquidar a partida, não consegue mudar o jogo, matar o jogo. Criou, teve volume, muita pressão no campo do adversário no primeiro tempo, iniciando e reiniciando ataques. As chances foram criadas e não foram aproveitadas. Então, o que se viu foi de novo o Flamengo perdendo a oportunidade de tornar um jogo mais fácil. Não acho que tenha passado sufoco e tudo mais, foi atacado. O Rossi trabalhou, mas também é muita pretensão achar que o Flamengo vai jogar no Maracanã na Libertadores contra todo mundo e que pouquíssimos times vão chutar contra o gol do Flamengo. Vai acontecer. Foi uma partida brilhante? Não foi, mas o time venceu, continuou sem sofrer gols. Agora, se o pessoal quiser que além de não sofrer gols o Flamengo nem seja ameaçado, aí realmente é um desempenho que não tem nem Manchester City tem um desempenho desse. Acho que foi uma partida aquém, mas não é nada para ficar também arrancando os cabelos, né? E é um processo também de um time que está em andamento e que, como o Tite falou depois da coletiva, né, que a diretoria pediu que ele priorizasse o Campeonato Carioca. Então o Flamengo definiu, a instituição definiu que ganhar o título estadual do Rio de Janeiro era a prioridade no começo do ano. Ganhou de forma invicta, não sofreu nenhum gol com o time titular, só um gol sofrido em toda a competição com o time sub-23. Então foi uma campanha, sem dúvida alguma, muito consistente. Claro, o campeonato estadual não tem o mesmo peso, é evidente que não. Não estou falando que isso aí basta para o Flamengo na temporada, mas também não é essa facilidade toda. Nos 2 últimos anos já havia perdido para o Fluminense as finais. E o Tite, na coletiva, falou que vai conversar com a diretoria e vai querer estabelecer prioridades. Porque não dá para trabalhar em 3 frentes da mesma maneira. Realmente não dá. Você pode tentar os 3 títulos, mas trabalhar em 3 frentes, tentando com os mesmos jogadores ganhar todos os títulos, é impossível. Então você estabelece prioridades. Não significa desistir de um campeonato. Não significa ser eliminado voluntariamente. Significa que outros campeonatos ou outros terão prioridades. Então, o que o Tite quer dizer com isso, eu entendo da seguinte maneira: estabelecer prioridades. Na minha opinião, a prioridade deveria ser Brasileiro e Libertadores juntos, pau a pau. Os dois são importantíssimos. Claro que você pode, até porque o Brasileiro permite que você tenha, tendo regularidade, uma boa pontuação, você preserve os jogadores no Brasileiro num jogo ou outro, mantendo um time até forte, mas tirando um ou outro jogador para poupá-los para um jogo importante da Libertadores, sem comprometer a chance de ser campeão. Isso é possível fazer, administrar. Sempre é um risco, mas um risco pode ser calculado. E a Copa do Brasil em terceiro plano. Mas pode acontecer de você mesmo, poupando jogadores, ganhar as etapas e avançando na Copa do Brasil e ser até campeão, como aconteceu com o City. Então, priorizar uma competição, ou duas, em detrimento de uma, ou duas, não significa jogar a toalha, não significa desistir. Significa que, numa dividida, eu vou dar atenção a essa aqui. E essa decisão, eu sempre digo isso desde sempre. Não pode ser do técnico, a decisão tem que ser do clube, da instituição. E aí o técnico, o Tite, está certo. Ele vai conversar com a diretoria e definir o que vocês acham mais importante para o Flamengo nesse momento. Ser campeão brasileiro, da Libertadores ou da Copa do Brasil. Agora, se você me perguntar, não é que o Flamengo não vai brigar pelos títulos. Ele vai brigar. Só que eu acho que daqui a um pouco a gente vai começar a ver onde é que é a mira. Eu acho que vai estar apontada para o brasileiro. O elenco é muito forte. Você acha que é mais brasileiro do que Libertadores? Não é mais brasileiro do que Libertadores. É brasileiro. E aí depois, com o andar da carruagem, se você vai passar em primeiro, se a tua oitava de final é difícil, se a tua quarta de final da Copa do Brasil é difícil, você vai começar a negociar com isso lá em agosto e setembro, não é agora. Agora você vai para fazer campanha no Brasileiro, você vai para classificar na Libertadores, você vai para passar a terceira fase da Copa do Brasil. Só que quando afunilar, quando você chegar ali em final de julho, agosto, que aí começa o mata-mata da Libertadores, voltam os jogadores da Copa América, os jogadores que estão fora, vai começar a fase mais aguda da Copa do Brasil. E o Brasileirão vai começar a desenhar, você vai começar a saber quem são os 3 ali que estão brigando pelo título. Vai ter uma influência. Ele não vai precisar ficar se explicando com frequência. Eu acho que o recado foi muito cedo. Eu acho que o recado foi muito cedo. E o Tite tem experiência para saber disso. Tem experiência para falar, né? E eu posso estar enganado, como também para entender que o recado foi dado muito cedo. Porque assim, ele não trouxe. Agora, o Pedro, ele trouxe essa questão de diretoria, né? Que o Tite também fala, a gente vai ter reuniões com a diretoria para entender as prioridades. Mas o torcedor do Flamengo, o cara que na arquibancada, que está em casa assistindo, enfim, ele olha para um Flamengo que poderia brigar por títulos. E que ele quer também, né? Todos os títulos, mas que poderia brigar por títulos, né? Como foi o Carioca, como pode ser Libertadores, como pode ser Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, esse recado do Tite foi muito cedo, assim, a gente vai ter que definir prioridades. Porque o Flamengo, ele está começando a desenhar o seu caminho agora, né? Então, se prioridades, a gente entende, que nem o Pedro fala do brasileiro, mas eu acho que o torcedor do Flamengo,
Eu acho que o título que mais chama atenção é a Copa Libertadores. Então, eu acho que aí seria um ponto, né? Mas o brasileiro, ele, pelo elenco que o Flamengo tem, pelos jogadores que tem, né, que foram contratados, o Flamengo vai conseguir, mesmo se em algum momento, como a gente falou do Abel, você ter que segurar alguns jogadores, né, por alguma necessidade de lesão ou cansaço, do Flamengo, mesmo assim, ter um time capaz de enfrentar os seus adversários e continuar sonhando. Quando você fala, não, o Flamengo vai ter que definir prioridades, não vai ser possível ganhar tudo, eu acho que é um recado que o torcedor, falando para o torcedor não gostaria de escutar nesse momento. Eu acho que o torcedor olha e fala, é possível a gente brigar por títulos. Não todos eles, pode ser que eles venham ou não, mas brigar por eles. Eu acho que o Flamengo ele foi montado para isso. Então, na minha opinião, respeito demais o Tite, a gente vai entrar no mérito do time, equilibrado, ofensivo, né, defensivo, enfim. Mas eu acho que foi um recado muito cedo para as pretensões que o torcedor tem olhando para esse elenco de Flamengo. E assim, não tem sentido, né? Você monta um elenco com 2 jogadores em cada posição com qualidade, gasta você uma chegar bala. e falar assim, não, vamos definir prioridades. Qual a prioridade? A prioridade, tudo bem, até entendo. Pô, vamos aqui, vamos administrando, exatamente, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O Flamengo está indo bem no Campeonato Brasileiro, vamos Libertadores, vamos lá. Quando perceber que um ou outro não vai dar, aí eles vão tirar... Mas o Flamengo tem que tentar jogar em todas... É o time da fala. Tem que jogar em todas as competições. Mas eu entendo também a fala dele. Pelo elenco... Sim, mas você colocou pelo isso. elenco tem que jogar em todas as competições. Esse recado é muito mais para a diretoria, que eu acho, do que propriamente para ele. O recado foi, olha, quando for atirar, não é coisa só minha, eu não tô maluco. Porque ele deve ter sofrido e deve ter chegado, né? Acho que chegou até ele, até o Tite, as críticas do primeiro jogo contra o Milionários e depois você poupa na Libertadores. Não, a gente tá uma semana falando de tem que jogar reserva titular do Flamengo. Você poupa a Libertadores, você poupa... mas ele poupou, acho que são 4, né? Ele falou, tinha 9 jogadores, poupei 4. Ele poupou 4 jogadores que... Só que você poupar 4 jogadores no Flamengo e os jogadores que entraram, você não está poupando nada, você está colocando um time forte titular. Perfeito. Você tem que ter um jogo. Para deixar muito claro, logo depois que... Depois não, né? Porque ele poderia ter falado isso no pós-jogo contra o Nova Iguaçu, né? O time dele mas o grande lance, porque aí eu ia te agora ele está jogando na... O jogador ele quer recado. Ele está jogando para a diretoria. Mas o desempenho, o fato de você terminar um jogo 2-0 contra o Palestino. E aí eu brinquei aqui, mas é verdade, o torcedor do Flamengo saiu de casa para ver 4, 5 gols. No padrão Flamengo era para passar o carro no Palestino. Você olha e fala, tem que amassar. Edu, mas 2-0... Eu acho que é uma boa vitória e tal, mas depois de um jogo como esse, ganha peso. Ele deve ter pensado, bom, agora eu posso colocar esse discurso aqui? Então, Edu, se a gente analisar só o resultado, a gente não consegue explicar até o que motivou as falas do Tite ontem. Porque se o torcedor tivesse visto o Flamengo jogar da mesma forma que jogou no primeiro tempo e acabasse 2-0, o Palestino lá atrás se defendendo e o Flamengo isso chama atenção. martelando e não conseguiu, o torcedor ia de boa. Pô, jogou, a bola não entrou, mas ganhamos de 2-0. O que preocupou foi a forma como o time tirou o pé no segundo tempo. E aí, como correu o risco contra um time fraco. Exato. E aí o Palestino gostou do jogo e criou chance para empatar. Esteve próximo do empate. Então o Flamengo flertou com um risco muito grande e o que chama atenção, o Flamengo termina o jogo com 20 finalizações. Preocupa o torcedor? Um cara que para mim é um pilar desse time há muito tempo, desde antes do Tite, com o Tite melhor e tal, já é mais um jogo que ele não vem bem, que é o Pulgar. O Eric, tá né, como chamam também. Então, só para situar, porque a gente vai começar a falar quem foi bem. Quem você quer fazer esse adendo não aí? Foi bem. Só esse adendo, mas esse adendo. Parte pro Léo Ortiz aí. Agora, Fábio, eu vou te perguntar numa posição que acho que você jogou pouco, uma vez ou outra, que foi a de zagueiro. Sim. O Léo Ortiz. Muito bem. Gostou dele? Ele chega para ser. Foi muito bem, Edu. Né? Foi bem além do gol, né? Então, eu acho que tem uma disputa de posição dura, né? Que é com relação ao Fabrício Bruno, um jogador que vestiu a camisa do Flamengo também, né? Que é um jogador que mantém uma regularidade, convocação para a seleção brasileira, isso dá, né, um corpo ainda maior para o jogador. Mas o Léo, ele foi contratado para isso, né, Edu? Todo mundo sabia do potencial que ele tem. O Flamengo fez muita força para essa negociação acontecer e ser finalizada com sucesso. E a atuação dele, a estreia como titular, foi totalmente positiva, né? Um jogador que deu conta do recado no sistema defensivo. Ele tem, assim como o Léo Pereira também, o Fabrício Bruno, mas o Léo Ortiz, ele tem uma saída de bola muito boa, né? Um cara que dá dinâmica para o jogo, tem confiança, né? Em alguns momentos que o Palestino recuou todos os jogadores, de
se posicionar um pouco mais para o meio de campo e tentar, né, dar uma qualidade maior ali para os passes, para o Flamengo se movimentar melhor. E estreia com gol, né, Edu? Então isso também tem um peso muito grande. Então, nesse aspecto, pelo menos na defesa, na zaga, o Tite está muito bem servido. Se a gente comparar com o ano passado, que tinha o Rodrigo Caio ali como opção meio baleado, o Pablo, que muitas vezes não passava com tanta confiança, hoje o Flamengo está ainda mais bem servido de zagueiros. Tô vendo aqui uma mensagem do Moacir Celere, tá falando, boa tarde, por favor, né? Só vamos considerar que era o lanterna do Campeonato Chileno. Cabe isso, Zé? Porque a gente falou, e aí o pessoal em casa, lanterna. O que eu acho assim, às vezes você... Se golear, mas era lanterna. Mas eu não tô... Isso aqui quem falou foi o Moacir. Uma coisa, eu vou dizer um pouco mais como experiência como ex-jogador nesse sentido. Você pode jogar contra o penúltimo ou último jogador do time do Chile. É Libertadores, é diferente. É Flamengo. Então, o que eu não faço no Campeonato Chileno, eu vou fazer contra o Flamengo. Por quê? Porque eu vou colocar no meu DVD depois e vou pegar um contrato melhor. Né? Aí depende do Flamengo também. Sim. É o último colocado, sim, mas eu vou eu vou mostrar essa diferença. Coisa que nós estamos falando aqui. O Flamengo no primeiro tempo foi bem e no segundo tempo não foi. Né? Então tem muito isso, mas é outro campeonato, é outra forma de você entrar, outra forma de você se concentrar. Qual era o papo do jogo do Corinthians? Só pra falar que o Qual era o papo do jogo do Corinthians? Que era o último colocado. Chegou e fez. E o Moacir falou aqui do Cobressal, eu acho que ele fez uma confusão, é do Palestino Cobressal, o Cobressal que está em último. Fui até conferir aqui, mas o Palestino está em quase, não é em liderado lidera, tá? A 8 pontos do líder da Universidade do Chile. Então também não está... Mas é campeonato diferente, exatamente. Você vai lembrar de 2, 3 times. Por exemplo, o Palestino não ia jogar retrancado, esperando o time adversário, provavelmente no time no campeonato chileno. Uma outra equipe, depois ele ia tentar jogar, ia tentar sair, ia jogar. É assim, funciona. Agora, como eu falei, passa muito pelo Flamengo. Porque se o Flamengo jogasse durante 90 minutos com a mesma intensidade, por exemplo, que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o Vasco, ia ser uns 3, 4, entendeu? Por quê? Porque o Flamengo ia ter uma outra concentração, uma outra forma de encarar o jogo. E no primeiro tempo poderia, né, ter feito o placar maior. Entendeu? Então é natural. Você tem o ritmo diferente. Quantas vezes, por exemplo, o Flamengo já jogou contra o Vasco? Quantas vezes o Flamengo já jogou contra o Palmeiras ou teve enfrentamento? Você já conhece os jogadores. Você já sabe com quem você vai jogar, com quem você vai enfrentar, mais ou menos onde o cara vai jogar, porque você já está acostumado. Quantas vezes o Flamengo jogou contra o Palestino? Por isso que eu estou dizendo, depende muito do Flamengo. Remata aí, capitão. O que falou é quantas chances o adversário teve de chutar no gol do Flamengo. Acho que isso o torcedor do Maracanã meio com meio ressabiado. O famoso equilíbrio, né? É isso. Então, assim, é o que é o trabalho do Tite. Mostra o contrário, né? É um time que é equilibrado e ontem, em alguns momentos, acabou não sendo.